A CDL vem desenvolvendo o Vitrine MS para entregar essa plataforma pronta para o nosso varejista. Ela vai inicialmente funcionar como uma vitrine virtual e vai caminhar. Nós vamos fazer depois, num segundo momento, numa segunda etapa, um e-commerce como se fosse realmente, como será, aliás, um shopping virtual. A senhora é presidente da Federação das Câmaras Lojistas de Mato Grosso do Sul. Como que tem visto esse momento da pandemia, um momento de muito desespero para os empresários, né? E para quem trabalha para os empresários também, com relação a pensamento sobre o futuro e com relação à segurança do emprego também. Qual é a tua opinião sobre tudo isso e como fazer para tranquilizar todo mundo a respeito de toda uma situação que é nova e difícil de compreender até agora? Então, ninguém, absolutamente ninguém no planeta inteiro estaria preparado para um momento como esse. Então, o efeito surpresa, né? O efeito de uma pandemia que sai completamente do controle, qualquer que seja, de qualquer economista, de qualquer varejista, de qualquer empresário, realmente nos coloca numa posição de muita cautela, de muito cuidado. E nesse particular, as federações de CDLs do Brasil inteiro, juntamente com a confederação que tem sede em Brasília, desde o início da pandemia a gente vem fazendo um trabalho junto ao Ministério da Economia, com as nossas demandas, levando as nossas demandas, as demandas do nosso varejo. Inclusive a medida provisória 936 é uma conquista do nosso movimento CDLista, que desde o princípio a gente levou essa reivindicação para o Ministério da Economia, para o governo federal. A nossa confederação fala muito bem com o governo federal, eles conversam muito bem, e a gente levou a necessidade do governo federal aportar dinheiro na economia brasileira, de forma a que a gente pudesse manter os postos de trabalho e pudesse também dar continuidade para as nossas atividades empresariais. Que é uma medida de guerra, né? Por exemplo, muitos empresários até se preocupam, olha, eu vou receber esse dinheiro, vou pagar quanto nisso, né? Até por desconfiança do governo, acho que é comum em boa parte da população brasileira. E pela medida de guerra, não, o governo vai pagar o salário dessa vez para que se mantenham alguns empregos, né? Exatamente, e é muito importante esclarecer, e eu venho fazendo isso, mas nem sempre a nossa comunicação chega como a gente gostaria. É muito importante esclarecer que esse dinheiro que o governo está aportando através da medida provisória 936, tanto para a suspensão dos contratos de trabalho, quanto para a redução de jornada, não é um empréstimo. Eu falo isso porque, enquanto presidente da federação, eu tenho recebido muitos telefonemas em que as pessoas me perguntam, doutora, mas como que eu vou pagar isso? O empresário me pergunta. Não vai pagar. E esse é um aporte efetivo que o governo federal está fazendo e, como você disse, em razão do grau de desconfiança que existe, na verdade, parece que nem é verdade isso, porque pela primeira vez nós estamos vendo o nosso governo federal aportar dinheiro na economia para mantê-la funcionando. O governo faz isso para que os empresários se tornem menos desesperados, mas quanto mais passa o tempo em que as empresas, o Brasil está parado por força dessa doença, né, do risco de contaminação desse vírus, mais complicado fica o paliativo frente a isso, né? Sem dúvida. As medidas que a gente está tratando, pensando numa volta logo. Isso, tanto é verdade que a medida 936, ela é uma medida em que ela autoriza a redução de jornada por 90 dias. E desses 90 dias já se passaram quase 30, porque a medida provisória está em vigor desde o dia 2 de abril, né? E ela autoriza a suspensão dos contratos por 60 dias. Então, em tese, nós temos uma brevidade de solução para a pandemia, né? Dentro de um cenário extremamente positivo, a gente diria, então, que daqui a 90 dias vai estar tudo bem. É essa mensagem que a medida provisória também traz no bojo dela, quando ela autoriza essa redução por 90 dias. Mas, na verdade, o grau de ansiedade é muito grande, tanto da classe trabalhadora quanto da classe patronal. Por quê? Porque nós não temos uma previsibilidade no Brasil
que possa nos dizer que, olha, nós vamos caminhar até determinado ponto e chegando lá nós vamos fazer uma nova análise do cenário e aí nós vamos tomar mais essa ou aquela medida. Então nós não temos essa previsibilidade, talvez por falta de maturidade das nossas instituições, talvez por sermos uma democracia ainda pouco madura mesmo nesse particular. Então a gente não tem essa previsibilidade e eu digo sempre que por ausência de previsibilidade no Brasil, às vezes a gente morre antes da hora, morre por ansiedade, morre porque não estamos morrendo nem da doença, mas estamos morrendo de um efeito colateral que antecede a doença, na verdade, porque nos coloca numa posição de extrema ansiedade do futuro, de esperança, com o que nós poderemos contar enquanto empresários, até para onde nós estamos indo. E esse lugar para onde nós estamos indo, o que nós podemos esperar encontrar lá? Então essa ausência de previsibilidade e especial, claro que no momento de pandemia mundial, eu não estou aqui dizendo que o governo tem a obrigação de ter uma previsão, porque nenhum tem. Mas a gente precisa ter um plano de ação. E esse plano de ação, esse planejamento, ele já faz com que a ansiedade da nossa classe empresarial baixe um pouco e ela consiga respirar melhor para continuar caminhando. Então eu estou falando nesse sentido.